acontecer, eu vou me divertir, porque a gente merecia isso. Claro que eu quero ganhar do PSG, quero ganhar do Atlético de Madrid, quero ganhar do Seattle Sounders. Porém, um clube que estava, como o Botafogo estava há alguns anos, viver esse Super Mundial será algo histórico para o nosso clube. O meu amigo Matheus Mandi, ele trouxe uma informação bastante interessante que eu quero passar para vocês em relação ao Luiz Henrique. Não o Luiz Henrique, o Pantera Negra, mas sim o Luiz Henrique, revelado pelo nosso clube. O Glorioso deve receber aproximadamente 3 milhões de reais pela negociação do Luiz Henrique com a vice-campeã da Europa, né? No caso, a Inter de Milão. O nosso ex-jogador, revelado pela nossa base, ele tem ali a situação do mecanismo de solidariedade da FIFA. E só o mecanismo de solidariedade vai render ao Botafogo aproximadamente este valor. E eu torço muito que esse menino vá bem na equipe da Inter de Milão. Eu sempre falei aqui algo no canal, e eu falo isso aqui há muitos anos, pelo menos 6 anos, e também nas minhas outras redes sociais, porque eu sempre quis ver jogadores que saíram da nossa base indo bem em outras equipes. Sabem por quê? O Botafogo precisa ser conhecido como um clube que revela jogadores que vão bem na Europa. O Luiz Henrique indo bem na Europa é muito bom para o nosso clube. Fiz até um vídeo ontem aqui, um short, se você não viu, veja, tá aqui na parte de shorts, vídeos curtinhos do nosso canal, mostrando uma seleção de atletas que foram revelados pelo Glorioso entre 2010 e 2015, né, que tiveram participações na equipe principal. E, cara, você tem ali, desses jogadores, o único que brilhou na Europa foi o Luiz Henrique. Os outros, você tem até carreiras sólidas de alguns jogadores. Você tem o Gilberto, que até que foi bem no Benfica e hoje está no Bahia. Você tem o Igor Rabelo, que fez uma carreira tanto no Botafogo e no Atlético Mineiro. O Canu, que faz uma carreira sólida também no Bahia. O Dória faz uma carreira muito sólida no futebol mexicano. O Caio Alexandre tem uma carreira sólida. O Matheus Fernandes foi no Barcelona, mas voltou. O Gabriel faz uma carreira sólida pra caramba, jogando em clubes brasileiros. Você tem o Luiz Henrique, que brilhou vestindo a nossa camisa. O Vitinho, que brilhou vestindo a camisa do Olympique de Marseille, perdão. O Vitinho, ele foi bem no Flamengo, foi bem no Botafogo, no CSKA, oscilou bastante. E o Caio, que é o rei lá do mundo árabe, né? Tanto é que joga na seleção dos Emirados Árabes. Mas o Botafogo precisa ter jogadores revelados pela sua base que brilhem na Europa. A gente precisa ser reconhecido como um clube que o jogador que sai daqui tem o pedigree para jogar no velho continente. Infelizmente, ainda não temos isso. E tomara que a partir do Luiz Henrique, que ele brilhe com a camisa da Inter de Milão, a gente já tenha um jogador jogando em uma das principais equipes do futebol mundial, que é a equipe da cidade de Milão. E é torcer que tudo dê certo, é torcer que esse jogador seja mais um a brilhar vestindo uma camisa de outra equipe. Então, boa sorte para o Luiz Henrique. Não havia falado sobre esse tema aqui no canal, mas torço que esse menino vá muito bem, porque o Botafogo precisa que ele vá muito bem, até mesmo pelas circunstâncias que o nosso clube tem que ter. O GE. Globo divulgou ali que os 2 jogadores que estavam ainda com situações complexas de partirem para o jogo, como o Savarino e o Alexander Barbosa, que a priori não iriam para a partida, segundo o GE. Globo, eles viajaram para a Baixada Santista e estão à disposição para o jogo que acontecerá contra a equipe do Santos. Se tudo ali estiver bem, o Botafogo pode ter uma escalação com 2 desfalques importantes, Igor Jesus e Cuiabano. Abro e fecho parênteses. Eu estou vendo muitos torcedores falando que o Cuiabano não vai jogar o Super Mundial, perdão, que o Igor Jesus não vai jogar o Super Mundial. Gente, o Igor Jesus vai jogar o Mundial. A situação de uma saída do Igor Jesus é após o Mundial. Até lá, não temos que nos preocupar. Eu tô vendo nas publicações do Botafogo, o nego falando, como que a gente vai ganhar do PSG sem o Igor Jesus? O Igor Jesus joga o Mundial, ele é jogador do Botafogo até lá. A negociação tá saindo, mas ele seguirá no Botafogo até o Super Mundial. As saídas que acontecerem, elas serão após o Super Mundial, deixando isso bem claro. E o Botafogo também não terá o Cuiabano para a partida contra a equipe do Santos. O provável Botafogo, segundo o GE, deve ser John, na lateral direita Vitinho, Jair, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, você teria ali Arthur, Savarino e a dúvida é quem fará o lado esquerdo de campo. Você pode ter um Alan fazendo essa beirada, como aconteceu
ali no segundo tempo contra a equipe da Laú pela Copa Libertadores. Se você quiser uma situação um pouco mais conservadora, você pode ter um Santi Rodrigues fazendo esse papel, um Nathan Fernandes fazendo esse papel. Você tem uma dúvida de quem fará o lado esquerdo do Botafogo na partida contra a equipe do Santos. E no comando de ataque, Mastriani ou Juan Cruz. Esse deve ser o Botafogo. Amanhã, com desfalques importantes, você não terá um lateral esquerdo reserva, então numa eventualidade, talvez o Ponte, que jogou assim na partida contra a Laú, quando teve que entrar no segundo tempo, foi pro lado esquerdo, o Vitinho continua no lado direito, então a gente vai ter ali 3 laterais na partida de amanhã contra a equipe do Santos. Falem aqui o que vocês acharam desta provável escalação. Tomara que a gente faça uma grande partida. Mais detalhes em relação a esse jogo de amanhã, às 16 horas, de notícias de amanhã, às 6 da manhã. Olha, o PSG ganhou a final da Champions League e é um time que venceu a final da Champions. Tô olhando aqui que minha gata tá aqui embaixo para ver o que ela tá fazendo. Isso que tá me desconcentrando no vídeo. O PSG venceu a final da Champions League por 5-0. Uma atuação acachapante, justíssimo título da equipe de Paris. E nós teremos a final do time de Paris jogando no final do ano o Intercontinental. Se o Botafogo ganhar novamente a Copa Libertadores, poderá encontrar com essa equipe no final do ano em um país que a gente não sabe qual será ainda. A FIFA não divulgou qual será a final do Intercontinental, mas o PSG já garantiu a sua vaga para o Intercontinental, que acontecerá no final do ano. Mas, para o Super Mundial, o PSG será o segundo adversário do nosso clube. E claro que essa atuação, hoje um jogo que muitas pessoas viram, isso deixou muitos torcedores preocupados. E claro, quem vê meus vídeos aqui no canal sabe como eu trato o Super Mundial. Falo isso não é de agora, né? Falo isso aqui há algum tempo, que é um bônus, é uma diversão pra gente. É claro que eu quero vencer os jogos, mas tudo aquilo que nós passamos nos últimos anos, e se perguntasse para algum botafoguense, volta no tempo e encontre algum botafoguense depois que a gente sobe para a Série A, depois do Brasileiro de 2021. Se alguém pensava em disputar o Super Mundial, era uma utopia pra gente. E nós estamos no Super Mundial. E claro, Botafogo tem para mim uma obrigação de vitória nesse jogo, que é a equipe do Seattle Sounders. Esse é o jogo que a gente tem a obrigação de vencer. Contra o PSG, vai ser uma partida dificílima. Cara, o PSG ganhou da Inter de Milão, o segundo melhor time da Europa, que eliminou o Barcelona por 5-0. Eles são favoritos contra a gente. Não tem o que falar. É um jogo que a gente vai jogar e ver o que acontece. De repente eles estão em um mau dia, eles perdem para Reims, perdem para Nantes, já perderam para times ali mais fracos que eles na Ligue 1. Não sei se de repente eles estarão com a motivação lá em cima em um jogo contra o Botafogo pelo Super Mundial. De repente esse título da Champions League deu uma carga emocional para eles, eles ficam mais tranquilos em relação. Não sei, pode ser o contrário também, eles quererem ganhar mais um título na temporada. Mas é o jogo mais difícil. E o Botafogo terá o Atlético de Madrid na última rodada. Na minha cabeça maluca, eu acho que o Botafogo vai definir a sua vaga contra o Atlético de Madrid. Caraca, isso é muito utopia você falar isso. Mas eu acredito que seja isso. Porque o PSG é favorito contra o Atlético de Madrid, nós somos favoritos contra o Seattle Sounders. Então, partiriam os dois times com 3 pontos. O Atlético de Madrid é favorito contra o Seattle Sounders, iria para 3. O PSG é favorito contra a gente, iria para 6. E na última rodada, o Seattle Sounders não é favorito contra o PSG iria para 9. E Botafogo e Atlético de Madrid, meio-dia. E esse ponto é aquele importantíssimo, meio-dia, em Los Angeles, um calor do caçamba, você terá Botafogo e Atlético de Madrid. De repente, o Botafogo vence, faz um dia maravilhoso, motivado e consegue uma vitória em cima do Atlético de Madrid. E passa para a segunda fase. Mas a obrigação, lembra, e o Atlético de Madrid é favorito contra a gente. Tá deixando tudo isso bem claro. O Mundial é algo pra gente viver aquilo que a gente sonhava viver. Porra, você tem 20 clubes na primeira divisão do futebol brasileiro. 16 torcidas queriam ficar no nosso lugar. 16 torcidas queriam viver essa emoção de jogarem o Super Mundial. E a gente vai viver essa emoção. Aconteça o que acontecer lá nos Estados Unidos, eu já tô feliz da gente estar ali vivo. Eu quero ganhar essa Libertadores esse ano, ou a do ano que vem, ou a de 27, 28, para jogar de novo o Mundial em 29. O Botafogo tem que ser um habitué para jogar sempre esse Super Mundial. É isso, gente. Eu ficava preocupado com administrações antigas do Botafogo, não com o PSG. Para quem sofreu com tantas administrações que quebraram o nosso clube, o PSG é isso aqui perto disso. Tamo juntos, beijos, volto às 6 da manhã com o nosso pré-jogo aqui no canal do TEF. Vejam os vídeos anteriores a esse. Tamo juntos, valeu, fui, fogo neles. Tamo junto sempre.
está entendendo que essa do Nottingham Forest é a proposta central, pouco mais aí de 130 milhões de reais, mais os bônus e tal. Então, são duas questões aí que pesam para a decisão do Botafogo, principalmente, né? Talvez dos agentes do Igor Jesus, porque o que eu sei é que o Igor Jesus não queria sair agora. Tem o Mundial de Clubes, vai jogar pelo Botafogo e tal, mas o que a gente sabe, e o próprio jogador já externalizou isso, é que ele tinha vontade de fechar a temporada. Ele tinha vontade de jogar a Libertadores de novo, né, o brasileiro, que ele tem vontade de fazer parte dessa história. E eu não sei se isso vai acontecer, porque se não for para o Nottingham Forest, vai ser para outro. Tá? Mas, tomando aqui o raciocínio mais uma vez aqui de início, 23 anos, clubes como, vou botar aqui na Espanha, Real Madrid e Barcelona, dificilmente se interessam por um jogador de 23 anos do futebol brasileiro. Se ele vai com 23 anos para um clube da Espanha, por exemplo, um Real Betis, e desponta, e joga muito, é possível que haja essa contratação, porque é um cara que já está acostumado com o futebol espanhol, já se adaptou e já provou talento, né, numa equipe menor. Então, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, né, no nível mais abaixo, podem até realizar essas contratações. Mas não é comum, após 23 anos, um jogador sair do Brasil para vestir essas camisas grandes do futebol espanhol, do futebol italiano, uma Juventus, do futebol francês, um PSG, um Olympique, do futebol alemão, um Bayern, né, um Borussia, e do futebol inglês. Pegar aí os grandes do futebol inglês, o top 6, aí tem tanto time grande do futebol inglês, é o que mais se assemelha ao futebol brasileiro, mas você pegar o top 6 é difícil. O Nottingham Forest passa longe do top 6, passa longe, né? Passa longe, até na classificação do campeonato, ele não está tão longe, ele ficou em sétimo, né? Mas ele não está ali no bolo, né? Ele fez uma campanha acima do que se esperava, Então, com 23 anos, tendo em vista esse olhar do futebol europeu para o jogador acima de 23, ele não é mais um sub-23, né? Ele é um jogador que já está na sua maturidade, e vale lembrar que o Igor Jesus foi para o Oriente Médio, muito jovem e tal. Talvez seja realmente uma oportunidade de ouro para o jogador. Mas a questão também, gente, eu fico pensando que recado o Botafogo está passando para o mercado. Não só o Botafogo, a própria Eagle. Todo mundo sabe da situação do Lyon, que é uma situação muito difícil. Ah, mas o John Textor contornou tal. Mas o dinheiro não brotou. O John Textor contornou em relação às autorizações para jogar a Liga Europa, né? Mas o dinheiro não brotou do nada. O dinheiro tem que aparecer. Ainda não apareceu. E a gente sabe que a situação do Lyon é muito complicada e que as atenções da Eagle estão para resolver essa questão do Lyon, né? E não vai ser de uma hora para outra, lamentavelmente, mesmo que haja a Initial Public Offering, a IPO, né? Ou IPO, na verdade. Então eu fico pensando, a mensagem que o Botafogo e a Eagle estão passando para o mercado, para o mundo da bola, para o mercado financeiro, nesse momento, é de desespero. Qual é a razão de você precificar o jogador antes do Mundial? Das duas, uma. Ou já tinha algo pré-acordado em janeiro, porque foi muito estranho mesmo o Nottingham Forest ter oferecido uma quantia boa, não era o ideal, mas boa, e todo mundo ter rechaçado assim de primeira. Rechaçou de primeira, quis nem ouvir, quis nem papo. Então, na verdade, deve ter tido papo. Deve ter tido um papo, deve ter tido um acordo costurado de, caso o rendimento seja A, B, C, então a quantia vai ser maior nesse sentido e vocês nos dão prioridade de compra. É possível que tenha havido esse acordo costurado. Porque, do contrário, está passando uma mensagem de desespero. Por que tem que dar preço agora se o cara não vai sair agora?
deixa fazerem leilão, pô. Quem tem a ganhar não é o Botafogo. O Botafogo investiu nada no Igor Jesus. O Igor Jesus veio de graça para o Botafogo no meio do ano passado. Então o que for oferecido é lucro. Beleza, a gente tem aí 135 milhões na mão, mais os bônus. Deixa chegar mais alguém depois do Mundial, a gente não sabe. Como é que vai ser o Campeonato Mundial do Igor Jesus? Pode ser ruim, pode ser bom, mas isso não vai diminuir o valor de mercado dele. É um jogador que está fazendo uma Libertadores excelente. É um jogador que está fazendo uma temporada muito boa. Então essa coisa de, não, tem que ser agora. Aí vem a notícia de que já estão na fase de só elaboração de contrato. Está tudo muito feito às pressas. Por quê? Se o Botafogo informar que já havia um acordo com o Forest, então, beleza, menos mal, né? Mas eu já dei minha opinião, sinceramente. Para um jogador de seleção brasileira, eu tenho certeza que ele não estava nessa porque não foi o Ancelotti que convocou, mas estará na próxima, tenho certeza disso. Um jogador de seleção brasileira, de Botafogo, com o destaque que está tendo na temporada e com o jogo que fez diante dos olhos do treinador da seleção brasileira, ele é um jogador de uma seleção pentacampeã do mundo, com possibilidade de jogar a Copa do Mundo, campeão da Libertadores, jogando a Copa do Mundo de clubes da FIFA. O lugar desse cara não é no Nottingham Forest. Pode até não ser no Manchester City, no Manchester United, no que, apesar de estar mal, ainda é uma potência. Pode não ser nesses grandes clubes, inicialmente, da Inglaterra, mas no Nottingham Forest, me desculpa, é menor para o Igor Jesus. Não é o ideal para o Igor Jesus. Para o futebol italiano, se for para um grande clube, por exemplo, um Atalanta, eu vejo mais possibilidade do que no Nottingham Forest, porque hoje a Atalanta é uma força importante no futebol italiano que disputa Champions. Não vou dizer que é um dos grandes, mas hoje você tem muito mais possibilidade de ver a Atalanta disputando Champions um ano sim, atrás do outro, um ano não, outro sim, então, do que o Nottingham Forest disputando Champions League. Não está jogando, ele está jogando a Conference League. O Igor Jesus tem que estar na Champions League. O Igor Jesus tem que estar na Champions League. Vai jogar no futebol francês, não vai ser no Lyon, mas vai ser no Marseille. Excelente negócio para ele. No futebol alemão, não acho que vá. Mas a Roma, no futebol italiano, hoje a Roma não está nos seus melhores dias, né? Mas eu vejo o Igor Jesus como um atacante campeão continental de seleção brasileira, num posto maior e de mais visibilidade do que Nottingham Forest. Agora, uma coisa eu preciso dizer sobre o Forest, né? Também pode ser um ponto de equilíbrio, maturação e catapultar aí o Igor Jesus para o top 6 da própria Premier League. Eu vejo o Igor Jesus sobrando nesse time do Nottingham Forest. Agora, o que vai acontecer com o Igor, da mesma forma que acontece com o Luiz Henrique, com o Almada, que já foge da nossa alçada, estão para sempre no nosso coração. Mas a partir do momento que sai do Botafogo já não é da nossa conta, né? Agora, enquanto está no Botafogo, eu me preocupo com o Igor e com a imagem que o Botafogo está passando para o mercado internacional. Porque tem pereba no time vizinho que vai ser vendido por mais do que isso. Tem jogador que não joga nada do rival que vai ser vendido por mais que isso. Por quê? Porque não precisa passar mensagem de desespero para o mercado. E aí, se o Botafogo começa a passar essa mensagem de que não vende por qualquer... Não é qualquer coisa, são 135 milhões, né? Não é qualquer mariola, né? Como a gente já vendeu Luiz Henrique, o Luiz Henrique do Olympique de Marseille, que está na Inter de Milão, a gente vendeu por mariolas, Vitinho, né? Por CSKA. Então, não é isso. Não é isso. Mas daria para ser muito mais. E essa mensagem que o John Textor está passando por conta da situação do Lyon não é uma mensagem positiva. Não tem motivo para desespero. O Botafogo poderia esperar o Mundial de Clubes para negociar. A única explicação é: o Lyon precisa de dinheiro agora. A gente precisa botar tantos milhões na mesa agora. E a venda do Igor Jesus vai ser para isso e tal. E aí, antes que o torcedor do Botafogo fique enraivecido, né, com o Lyon, com a situação do Lyon e tal, não sei o quê, eu vou, assim, segredar para vocês uma coisa. Tô nem aí pro Lyon. Eu quero que o Lyon, e você sabe. Só que isso é uma coisa minha. É uma implicância que eu peguei.
Mas não é inteligente o Lyon estar mal. Porque o Lyon mal é o Botafogo mal. A gente está vendo aí que o Lyon na M está prejudicando o Botafogo. O Lyon aqui em cima, a situação da Eagle, ela fica menos desesperadora. Você consegue vender jogadores pelo preço real de mercado. Então eu torço, apesar de não gostar, eu torço para que eles consigam se reabilitar o mais rápido possível, porque aí atrapalha menos o Botafogo. Porque tudo que está acontecendo em termos de venda rápida, tal, essa mensagem para o mercado financeiro de que não, vamos vender logo aqui, nem vamos esperar porque não podemos. Isso é desespero, e esse desespero é causado pelas péssimas gestões do Lyon, que vem atrapalhando demais as contas da Eagle. Então, quando o Lyon está mal, o Botafogo vai ficar... Vou dizer que vai ficar mal porque é o Botafogo, né? O Botafogo tem a sua grandeza, o Botafogo mesmo num ano atípico de novo, está nas oitavas da Libertadores. Num ano que ficamos sem treinador 3 meses, com amadores treinando o Botafogo, a gente está na final da Libertadores. O Bahia, por exemplo, que tem um investimento altíssimo também do Grupo City, que tem um treinador há 3 anos, está fora. Está fora das oitavas de final. Então... Estou falando do Botafogo, a camisa do Botafogo, a instituição Botafogo, ela tem um peso que mesmo sem ter grandes jogadores, sem ter tido uma janela de contratações excelente, a gente está onde deveríamos estar. Só falta terminar no G6 do Campeonato Brasileiro, essa pausa. Só falta terminar no G6, teria que vencer as 2 partidas contra Santos e Ceará. Mas é o que eu tenho a dizer a vocês. A gente tem que ficar torcendo pro Lyon resolver a vida dele. Torcer pro Lyon talvez seja demais, né? Mas é torcer pro Lyon resolver a vida dele. Porque enquanto eles estiverem na M, a gente vai deixar de vender um jogador que é difícil achar no mercado por 200 milhões para vender por 135, no máximo 140, aí com os bônus, 150. Podendo vender por 200, 220. Né? Então, minha preocupação é essa. O Botafogo, ele até quando vai ter que vender jogadores por um preço menor do que poderia vender se esperasse mais um pouco para salvar o irmão francês? Então que o irmão francês se recupere logo, que consiga as licenças que precisa, que consiga, sei lá, levantar taça, arrumar dinheiro, vender jogador e tal. Tomara, porque o que a gente precisa é de um Botafogo forte. E se eles não estiverem com tantos problemas, a gente resolve a nossa vida aqui tranquilamente, sem ter que fazer venda de qualquer coisa, de qualquer jogador, por qualquer valor para salvar a, B ou C. Né? Enfim, é o que eu tenho a dizer. Tomara que realmente essa situação aí do Igor Jesus se resolva da melhor maneira. Para nós, que eu estou pensando aí no Botafogo, e também para o jogador. Nottingham Forest, Igor, beleza, é Premier League, pode ser um impulsionador, mas é muito pequeno para você. Acho que você merece muito mais do que Nottingham Forest, principalmente depois de disputar uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA pelo Botafogo. Vamos lá. Tentar botar a cabeça no lugar para fazer melhor negócio, é claro, se já não tiver com o rabo preso com o Forest, ou se não tiver que dar a vida para salvar a Zeme lá do Lyon. Fico por aqui. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui. É um Gregóry que vem de uma partida espetacular no meio de semana contra a Universidade de Chile, que vem com bastante confiança também para fazer uma grande partida. Então esses caras são os pilares do time do Botafogo para esse confronto diante do Santos. A gente imagina um Santos que não terá tanto controle da partida, até porque o Botafogo tem mais time, vai tentar ficar mais com a posse de bola, mas o Santos tem um jogador que é diferente, que é o Neymar, que deve iniciar o jogo. Então o Botafogo precisa ficar muito esperto nessa marcação, nesse setor aqui de meio de campo, nas coberturas também nas costas dos laterais. Então é algo para o Botafogo ficar ligado. O Botafogo deve ter o Arthur, né, novamente jogando aqui na ponta, na meia pelo lado direito. O Arthur que cresceu muito de produção nesses últimos jogos com a camisa do Botafogo. É um jogador que vem caindo nas graças do torcedor. Enfim, a gente tá vendo o Arthur, que não é nenhum extra classe, super craque, mas que é muito bom jogador. Tomara que ele continue com essa confiança que ele tá, porque vai ajudar demais o Glorioso. E aí o Botafogo tem uma primeira dúvida para quem vai jogar na meia pelo outro lado, porque você tem o Santiago Rodrigues, que tá
bem fisicamente, está recuperado de lesão, fez uma partida boa diante do Capital, não entrou no último jogo do Botafogo, até pelo fato do Botafogo estar com um jogador a menos, mas tem uma boa possibilidade do Santiago Rodrigues iniciar esse jogo como titular, no lugar do Cuiabano, que vinha fazendo aqui a ponta por esse lado, essa meia no lado esquerdo, porque o Cuiabano está com desgaste físico e deve ser poupado dessa partida. E aí quem briga pela posição é o Santiago Rodrigues e o Alan. O Santiago Rodrigues é um cara realmente que é mais meia, que é um jogador que busca mais o ataque. O Alan já é um jogador que recompõe um pouco mais defensivamente, tem uma pegada maior de marcação, não tem tanto esse cacuete para jogar como um meia, mas é um jogador que também tem bastante habilidade com a bola nos pés. Mas, se fosse eu, iria com o Santiago Rodrigues, visando o Botafogo com um jogo um pouco mais ofensivo. Se você quer conter mais um pouco e ter um pouco mais de força de marcação, você vem com o Alan, que é um volante de origem que pode fechar a marcação aqui pelo lado e pode ajudar demais o time do Botafogo. Então são características diferentes que vai depender do que o técnico Renato Paiva pensa para o jogo do Botafogo. Santiago Rodrigues é muito mais talento, é um meia mais vistoso, é um jogador que pode decidir lá na frente. Tem uma maior capacidade de definição do meio para frente do que o Alan. Mas o Alan, o Botafogo ganha em recomposição defensiva muito mais do que com o Santiago Rodrigues. E aí o Botafogo deve ter novamente uma dupla de ataque. Existe uma expectativa para ou Juan Cruz ou Mastroeni ganharem essa vaga que foi do Savarino no último jogo. O Savarino jogou com essa dupla de ataque, mas ele baixava bastante, tanto ele quanto o Igor Jesus por dentro também. E depois da expulsão, né, o Savarino teve que fazer uma função de volante. E aí o Juan Cruz pode retornar ao time titular do Botafogo ou o Mastroeni que está recuperado de lesão. Pode ser também que joguem os dois. Existe também uma dúvida em relação ao Igor Jesus, se ele vai ou não para o jogo também por conta desse desgaste físico. Se o Igor Jesus for para esse jogo, ele vai jogar como titular ao lado do Juan Cruz ou do Mastroeni. Se ele não for para o jogo, é bem capaz que Juan Cruz e Mastroeni formem uma dupla de ataque do time do Botafogo e você perde muito, porque o Igor Jesus é um jogador raro que a gente tem no futebol brasileiro que o Botafogo conta no seu plantel. É um jogador imprescindível nesse time do Botafogo que o time cai demais de produção. Pô, não tem como você comparar o Igor Jesus com o Juan Cruz ou também com o Mastroeni. Não tem comparação. Então essa é a provável escalação do time do Botafogo com bastante mudanças para esse jogo. Como eu falei, é um jogo importante para o Botafogo pontuar fora de casa, que vem sendo um ponto fraco do time. Mas é um time que quando sai do Newton Santos não consegue obter resultados tão positivos. Então o Botafogo precisa ter uma constância boa dentro de casa, como vem tendo, mas também precisa de resultados bons fora de casa, para aí sim pensar em brigar por títulos novamente. Um jogo especial também porque pode ser a despedida do Neymar do Santos, o último jogo dele pelo Santos, e com certeza ele vai querer fazer a diferença pelo time santista. O reencontro entre Jair e Santos é mais uma coisa pra gente destacar, uma possível lei do ex do Jair em cima do Santos. E é isso, o Botafogo é muito mais time do que o Santos. O Santos vive um momento muito conturbado, não consegue ganhar de praticamente ninguém. É um time que tecnicamente é bem pior do que o Botafogo. Quem pode pesar a favor do Santos realmente é o Neymar. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo sobre esse time do Botafogo, que vai com essas modificações, sem Alexandre Barbosa, sem o Cuiabano, muito provavelmente também sem o Savarino, pode ser que o Igor Jesus não jogue. Qual é a sua opinião? E deixa o seu palpite aqui para esse jogo. O meu palpite para amanhã é um 2-1 Botafogo em cima do Santos, jogo complicado, difícil, Vila Belmiro, mas que o Botafogo vai sair vencedor desse confronto. Deixa embaixo também a opinião de vocês, beleza? Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis e fui! Roger Guedes abre as portas para jogar no Botafogo. Roger Guedes tem contrato com o Al Rayyan até junho de 2027.
Aos 28 anos, o jogador vive ótimo momento no futebol catarí e é considerado um dos melhores jogadores do país a nível de desempenho com gols e assistências. Na temporada 2024-25, Roger já marcou 11 gols e uma assistência em 20 jogos disputados. No total, são 33 gols e 6 assistências em 48 partidas. Valor de mercado do jogador questionado por um pequeno torcedor se um dia vai jogar no Botafogo, Roger Guedes deixou em aberto a possibilidade de vestir e defender a camisa do atual campeão da Libertadores, com a aprovação de parte da torcida. Quem sabe? Respondeu o atleta. Internautas repercutiram imediatamente a fala de Roger Guedes no Botafogo seria um bom nome, hein? Que jogador, se eu sou o Textor, já tava com a grana na mão, sentado com ele no hotel, pedindo para assinar ali na hora, decifrou o torcedor ao traduzir o próprio pensamento. O centroavante está avaliado em 10 milhões de euros, algo em torno de 63 milhões, na cotação atual. Em agosto de 2023, o Al Rayyan desembolsou 48 milhões, na época, para tirar o jogador do Corinthians e assinar com o reforço. Roger Guedes tem salários de 5 milhões e 10 mensais e já revelou em outras oportunidades que deseja cumprir o contrato que tem assinado no Catar, haja vista as cifras e o bom ambiente para dar sequência na carreira. E você, torcedor, o que achou da notícia? Deixe sua opinião nos comentários.